E aí, people, me salvinica! Bem-vindos para mais um MM ou Aula, terceira temporada. E nessa temporada, Quá Comando Me, quem vai comandar sou eu, Prof. Chuchu do Me Salva, o cursinho focado na tua aprovação. Bora então ver qual é que é o tema de hoje? E o assunto vai ser ilhas de calor. Roda a vinheta, Gabriel! Falou em ilha, achou que ia pro Caribe, né, Chuchu? Achou errado! Quando a gente fala em ilhas de calor, o destino é outro. Quando a gente está falando de ilhas de calor, Chuchu, a gente está pensando em um problema climático antrópico, ou seja, causado pelo ser humano, certo? E os principais motivos para essas ilhas de calor são dois pontos. Primeiro, verticalização urbana e segundo, falta de planejamento nas grandes cidades, Chuchu, beleza? Aí que tá o pulo do gato. Quando a gente pensa em verticalização, esse processo que é a construção de prédios muito altos, muito próximos, em grandes centros urbanos, isso leva a três impactos. Primeiro, um grande adensamento demográfico. Segundo, a gente vai ter a especulação imobiliária. E o terceiro, propriamente, são as ilhas de calor. Beleza? Mas como é que se dá esse processo de formação de uma ilha de calor? Segue na mãozinha! Chuchu, então olha só, que nem a gente falou, repara, região central de uma grande cidade, uma área central bem verticalizada, com prédios bem altos e bonititos, certo? Agora repara como tem pouco distanciamento entre eles, ok? O fato é que a gente vai ter energia solar chegando nessa região central e eu vou colocar aqui energia solar chegando também nessas áreas mais periféricas. O fato é que esse concreto ele vai absorver essa radiação chegando aqui aquece o concreto, a temperatura começa a se elevar, entretanto, o que vai acontecer? Pela proximidade dos prédios, a gente tem menor circulação do ar entre eles, ou seja, menos vento circulando nessa região central. A temperatura sobe mais. Nas áreas periféricas, a mesma quantidade de energia solar está chegando. Entretanto, pelo espaçamento das áreas construídas, pela maior presença de árvores, eu tenho maior circulação do ar, tenho maior circulação de vento. A temperatura não se eleva tanto. Assim, nós temos a formação das chamadas ilhas de calor. Então vamos colocar, olha só, o eixo Y está mostrando a temperatura em graus Celsius. E o que a gente percebe? As temperaturas são mais elevadas nas regiões centrais e são mais baixas nas regiões mais periféricas. Vamos ligar os pontinhos? Olha só a formação das ilhas de calor. Não liguei o ponto! Denúncia! Mas aqui, temperaturas mais elevadas na região central. Vamos colocar temperaturas maiores. Então, repara no gráfico como ela está mais elevada. E nas áreas periféricas, as temperaturas vão ser mais baixas. Isso pode levar a uma diferença, em alguns casos, né? Acontece em várias das grandes cidades mundiais, não é só aqui no Brasil, não. Então, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, são cidades que vão sofrer o processo das ilhas de calor distantes, não tão altos e tal. E aí as ilhas de calor vêm com tudo e dão na cara do cidadão que mora nessa região central. Volta para a mãozinha. Voltamos para a mãozinha. Alô, mão. Muita atenção aqui, tá? Entender o que são as ilhas de calor é fundamental. Agora, entender as suas consequências, especialmente no meio urbano, extremamente importante também. Bom, primeira consequência que a gente tem, influência no microclima. Na questão do microclima, maiores temperaturas em uma determinada região, menores temperaturas das taxas de poluição das regiões centrais. Certo? As ilhas de calor impactam o cidadão que vive no meio urbano a partir do aumento das taxas de poluição nessas regiões centrais. Vamos voltar para cá, olha para cá. Como isso acontece? Bom, temos um princípio
em que as áreas de maior emissão de poluentes por partículas industriais se dá nas áreas mais periféricas. Tu não tem grandes indústrias nas regiões centrais. Não, ela está tomada por prédios. Agora, imagina que eu tenho essa fábrica aqui lançando fumaça, mas eu tenho uma dinâmica climática muito própria nesse microclima urbano em função das ilhas de calor. Se eu tenho maiores temperaturas na região central, eu tenho uma área de baixa pressão. Se eu tenho as menores temperaturas nas áreas periféricas, eu tenho áreas de alta pressão. E aquela regra básica da climatologia sempre diz o quê? O ar se desloca da alta pressão para a baixa pressão. Ou seja, essa poluição industrial, ela tende a convergir para as áreas centrais. Outra coisa, eu tenho maior circulação de automóveis aqui e, portanto, eu acabo gerando maior taxa de poluição das regiões centrais. Eu fiz a relação entre ilhas de calor e ela vai, por ser gerar uma área de baixa pressão, atrair os ventos e os poluentes das áreas mais periféricas. Bom, terceiro ponto, redução das precipitações nas áreas periféricas e aumento nas áreas centrais. Claro, voltamos para cá. Se eu tenho essa lógica de que a região de baixa pressão, a região central que é mais quente, é uma área de atração de ventos, está trazendo poluição, eu tenho um ar mais poluído e aqui eu preciso de menos vapor d'água para gerar a saturação do ar atmosférico. Portanto, eu tenho mais chuvas nessa região central. Tende a ser mais úmida. E menos chuva nessas regiões mais periféricas. Está aqui a nossa terceira consequência. Quarta consequência, elevação dos riscos de inundações e alagamentos. Chuchu, volta para cá, sobe e desce, é bem bom, sobe e desce. Atenção aqui, a região central ela tem um solo mais impermeabilizado, asfalto, concreto, laje, chove mais, solo mais impermeabilizado, o que nós temos? Inundações e alagamentos com maior frequência. E por fim, impactos nas bacias de captação de água. As grandes áreas de captação de águas fluviais para abastecimento da cidade não estão, na sua maior parte, nas regiões centrais, e sim nas áreas periféricas, onde está chovendo menos. Então eu impacto a capacitação, né, de abastecimento de água de um grande centro urbano. Fechou? Alô, alô do estúdio? Voltamos para o estúdio, por favor. Chuchu, e aí alguém pergunta assim, mas tem como resolver o problema das ilhas de calor? Claro que tem, Chuchuzinho, claro que tem. Tudo se resolve na vida. Quase tudo. No caso das ilhas de calor, tem como resolver ou mitigar esse problema a partir do planejamento urbano. Saca só onde é que eu fui para tentar explicar como se faz isso. Chuchu, então pra gente ver como resolver ou mitigar essas ilhas de calor, eu vou mostrar umas coisas pra vocês, mas antes de mais nada, eu quero que você dê uma olhadinha aqui, ó. Estacionamento do shopping center, tá? Pouca arborização, repara o asfalto correndo até lá embaixo, não tem muita sombra, e aí já dá pra sentir aquele calor, dá pra sentir o calor, tá vindo de baixo, tá quente pra caramba. Aqui, ó, meio-dia e meia, 12h30, rapaz, dá uma olhadinha aqui, 12h30, calorão vindo, e agora repara só no seguinte. Chuchu, vamos pegar aqui temperatura do asfalto, olha aqui, parará, parará, vamos ver aqui. 37 graus. Cara, 37 graus no asfalto. Rapaz! O que acontece? A gente tem aqui, com uma superfície mais escura, um albedo muito baixo. Albedo, Chuchu, lembra? É o índice de reflexão da energia solar. Toda energia solar tá lá, o sol, ó. Só cuidar do olho, vai ficar cego. Né? Toda a radiação solar que está vindo direto para a superfície, ela vai ser ou refletida ou ela vai ser absorvida. O quanto ela é refletida é o albedo. E o albedo do asfalto é muito baixo. Em torno de 5% da energia solar que bate nessa superfície vai ser refletida. Tá, e os outros 95% ele absorve, então vou ter alta temperatura. O concreto nas áreas, nas edificações que vocês estão vendo aqui atrás, nos prédios, também vai ter um albedo muito baixo, também reflete pouca energia e, portanto, tu tem muita energia sendo absorvida e elevando a temperatura. Se os prédios são altos, próximos, que a gente viu, não circula o ar, a temperatura só sobe. Porém, olha isso aqui agora. E agora a gente vai tirar a temperatura de outro lugar. Quer ver?
confere a temperatura agora. Chuchuzinho, saca só. 19 graus. Cara, 19 graus. Espera aí, vamos fazer um movimento audacioso. Vou vir aqui pra rua. E aqui, no basalto, 18 graus. Rapaz! E aí tu te pergunta, mas que bruxaria é essa? Não é bruxaria, Chuchuzinho. Essa é uma das formas de a gente mitigar ou evitar as ilhas de calor. É a tal da arborização urbana. Dá uma olhadinha nessa rua aqui. Deixa eu vir pro meio dela, rapidinho. Olha só. Gonçalo de Carvalho, uma das ruas mais arborizadas de Porto Alegre. Repara o túnel verde que a gente tem até lá embaixo. E fazendo um movimento rápido. Aqui no meio da rua, correndo risco de vida para que vocês aprendam. Olha só, vai até lá em cima e a gente tem esse tapete verde. O que acontece? A arborização urbana, ela vai ter vários efeitos. Tem um efeito paisagístico, ela tem um efeito de ajudar a evitar a erosão urbana. A gente tem uma questão dessa arborização urbana que também contribui, por exemplo, para a absorção da poluição. Então, as partículas que estão na atmosfera, elas vão se colar nas folhas. Quanto mais árvores, mais partículas ficam presas de poluição e isso ajuda a purificar o ar. E outro ponto é que eu quero que você repare o seguinte, a gente falou antes, né, do albedo lá da área de asfalto, né, do estacionamento do shopping. Eu quero que você repare aqui, o albedo de uma área de árvores, com mata e tal, tem mais ou menos algo em torno de 20%, ou seja, da radiação que chega no topo das árvores, 20% vai ser refletido, já absorve menos, temperatura mais baixa. E outra, Chuchu, dá uma olhadinha em todo esse jogo de sombras que a gente tem aqui, ó, como é mais sombreado, reparou? Claro, o ar aqui vai ficar mais frio, é um arzinho mais frio por causa das sombras, a gente tem uma questão bem importante que é um ar mais denso, e aqui eu tenho uma área de alta pressão. E aí o ar tende a circular com maior intensidade. Então aqui, nessa rua, a gente já sente uma certa aragem, um certo ventinho mais agradável, bem melhor. Aqui eu não tô suando. Lá no estacionamento do shopping, tava aqui, ó, esvaindo em suor, tá? Arborização urbana, um dos métodos de atenuar as ilhas de calor, mas não é o único. Tem mais as... Meu Deus, onde é que ele tá? No meio da floresta amazônica, no meio da Mata Atlântica, com animais selvagens, leões, onças, tigres, baleias, golfinhos? Claro que não, Chuchu! Eu ainda tô no meio da cidade, tá aqui, ó, região quase central de Porto Alegre, tá ali a cidadezinha, a avenida ali atrás, tá? Mas onde eu tô agora é um grande parque na região central, é o Parque da Redenção, o Parque Farroupilha, aqui em Porto Alegre. E esse parque funciona como uma ilha de frescor. Parques, praças, né? Essas áreas junto às regiões edificadas, entre as regiões edificadas, serve como uma ilha de frescor. Então eu tenho, repara, várias áreas sombreadas, a gente vai ter muitas árvores e tudo isso contribui consideravelmente para atenuar o fenômeno das ilhas de calor. Aqui no caso do Parque da Redenção, a gente vai ter aqui, tem olhos d'água, tem lagos e tal, tudo isso ajuda a dispersar o calor, beleza? São Paulo, Curitiba, as grandes metrópoles tendem a ter essas áreas verdes, esses parques, né, para ajudar a reduzir o fenômeno das ilhas de calor. Claro, né? Cidades mais antigas que não tiveram um bom planejamento urbano já vão acabar tendo, né, o cabelo meio despenteado, enfim, mas vão acabar tendo aí uma dificuldade maior da implementação desses parques. Mas o ideal é que tenham áreas grandes ou pequenas, mas com uma boa urbanização, exatamente para atenuar esses problemas aí. Ah, então é só as ilhas de frescor e arborização urbana que resolve? Claro que não, a gente falou planejamento urbano, a gente falou em outros elementos, telhados verdes, por exemplo, paredes verdes. A gente tem algumas cidades, São Paulo é um exemplo, né, em que os telhados têm já uma cobertura verde, não é pintar de verde, mas com grama, algumas vegetações, tudo isso ajuda a reduzir a quantidade de energia absorvida e atenuar as ilhas de calor, certo? E temos também os cânions urbanos. Chuchu, e a gente finaliza nesse centrão de Porto Alegre para a gente ver a última forma de mitigar, que é a construção de cânions urbanos ou corredores de vento. Repara, são avenidas mais largas, essa aqui é a Avenida Borges de Medeiros, bem no centrão de Porto Alegre, então é carro, é ônibus, é loucuragem. E o que acontece? Aqui entra um ponto que a gente falou antes do planejamento urbano. Esses cânions urbanos, eles só funcionam quando
são construídos perpendicularmente às ilhas de frescor. No caso, naquela direção, né, a gente vai ter, deixa eu mostrar para vocês, aqui, lá adiante, lá naquela lesga, lá naquele cantinho ali, ó, para lá naquele lado tem o Lago Guaíba. É uma ilha de frescor, no caso de Porto Alegre. Ou seja, o ar mais fresquinho sobre a água pega um corredor de vento, pega um caminho aqui e segue por outro lado, atravessando uma parte da cidade. Isso ajuda a ter uma maior circulação do ar, atenua as temperaturas, mitiga então as ilhas de calor numa área altamente verticalizada, com os prédios altos, muito próximos uns dos outros. E ela atravessa uma boa parte desses prédios, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês do outro lado, e agora de forma audaciosa, correndo risco de vida. Não tem carro nenhum vindo, mas repara aqui, ó, Chuchu, a gente pode ver que ela segue naquela direção. Então é uma avenida bem larga. Quando a gente tem então essas avenidas largas, se elas são construídas perpendicularmente, ligando as ilhas de frescor, elas vão servir para atenuar a temperatura. Tem uma instabilidade maior do ar, o ar circula, dispersão de poluentes, menores temperaturas, ajuda a mitigar as ilhas de calor. Tá show? Voltamos ao estúdio. Ai, é por isso que geografia é tão linda e que mora aqui no meu coração. É por isso que o nome do quadro é o quê? Geodelícia, bebê! Chuchuzinhos, lindo demais! Chuchu, eu sei que aqui no Me Salva, por vocês, a gente fica viajando de lugar em lugar. Mas tá na hora de, botar o foco no Enem, certo? E para isso, eu selecionei uma questão lá do Enem de 2014 sobre questões ambientais. Bora resolver ela? Questãozinha do Enem de 2014, meu amor. Todos que moram em grandes cidades, já me disse aqui, grandes cidades, pensando em grandes centros urbanos, convivem diariamente com a poluição do ar e sofrem os efeitos desse grande mal. Olhos irritados e lacrimejantes, o incômodo causado por odores desagradáveis e às vezes repugnantes. As tentativas de manter a casa limpa daquele pó negro e oleoso provocado pela fuligem de chaminés das indústrias. Isso aqui me lembra algo que nós falamos há poucos minutos. Tudo isso são problemas considerados normais na vida dos habitantes dos grandes centros urbanos. Destaca-se entre os problemas ambientais que caracterizam o aumento da temperatura nas áreas urbanas, o quê? Eu vou começar pela letra E, chuva ácida, rarefação da camada de ozônio, uma camada de ozônio mais rarefeita, ou buraco na camada de ozônio, efeito estufa, efeito estufa, claro, aumento da temperatura. Não, mas eu quero das áreas urbanas, não em escala planetária. Inversão térmica, ilhas de calor. Opa! Peraí. Tá pensando o quê? Eu falei em aumento da temperatura em área urbana e eu sei que nas grandes cidades, pelos centros verticalizados, eu tenho a formação de ilhas de calor. Parará. Letra A é a nossa resposta. Questão barbadinha do Enem de 2014. Isso na tua prova, né? Chuchu, e questão bem boa, né? Que baita questão, olha só, aquele texto ali, introdutório, já mostrando qual é que era o rumo do problema, depois o enunciado já dizendo o que gera o aquecimento. Aquecimento em área urbana só pode ser ilha de calor. Pá, marcou a respostinha, corre pro abraço, beijo fiscal e já era. Quer mais questões, né? Quer mais questões? Tu sabe que é extremamente importante, nessa reta final de preparação pro Enem, fazer exercícios. Quer mais exercícios que nem esse aí? Ou até de níveis mais difíceis? Vai lá, acessa mesalva.com que tem muito exercício para tu te deliciar ou para vocês se deliciarem com eles. Chuchu, vem aqui. Deixa eu fazer uma perguntinha. Vem aqui pertinho, vem aqui. Olha no fundo dos meus olhos e me diz o seguinte: como é que tu ainda não teve coragem de se inscrever no canal e ativar as notificações? Não, tu me explica que eu não entendi. Vai lá, bora, faz isso que eu te falei, tem muito mais conteúdo vindo aí. Eu espero que vocês tenham gostado e olha só, semana que vem tem mais. Beijo! Vocês vão ficar olhando, eu fico com vergonha. Gabriel, corta aí. Causadores. Blá, 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 blá. Tá, eu tenho que falar você, né? Pra você.
ver, né? E aí você me pergunta... E aí você me pergunta... Tá, deixa, cancela você. Não.